Olá, hoje a gente vai desvendar uma das ideias mais poderosas do direito, que é o poder de criar e até de recriar as regras mais importantes de uma nação. Pois é, essa é a pergunta-chave, né? Se a gente pensar que um país é um jogo gigante e complexo, quem é que tem autoridade para escrever o livro de regras? E mais importante, quem pode mudar essas regras que todos nós seguimos? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa entendendo o conceito básico, depois vê quem cria as regras do zero, como elas são atualizadas e até como o sentido delas pode mudar sem alterar o texto. E por fim, vamos dar uma olhada em como isso funciona para além das fronteiras de um país. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender como uma nação funciona, a gente precisa primeiro saber de onde vêm suas leis mais fundamentais. E aqui está o termo principal da nossa conversa: poder constituinte. É bom pensar nele como um poder com duas faces, sabe? A primeira é aquela força que escreve a Constituição do nada, que funda um novo Estado. A segunda é a competência que permite que essa mesma Constituição seja modificada com o tempo. Antigamente, a resposta para a pergunta quem faz as regras era bem simples. Era o rei. O poder vinha de uma pessoa só, que supostamente tinha um direito divino para isso. Ou seja, a vontade do monarca era a lei e ponto final. Só que aí vem uma ideia revolucionária que mudou o jogo completamente. Um pensador chamado Emmanuel Sieyès, lá na Revolução Francesa, disse o seguinte: o poder de verdade não vem de Deus nem do rei, ele vem da nação, ele vem do povo. Essa foi a semente de tudo que a gente entende por democracia hoje. Certo. Agora vamos focar no tipo mais fundamental de poder constituinte, aquele que cria algo completamente novo, partindo do zero. E aqui a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. De um lado, temos o poder originário. Pensa nele como o arquiteto que projeta um prédio do zero. É o Big Bang de uma nação. Do outro lado está o poder derivado, que seria como o engenheiro que faz as reformas e os ajustes nesse prédio que já foi construído. Então, o ponto central aqui é o seguinte: quando uma nova Constituição está sendo criada, esse poder, em tese, é juridicamente absoluto. Ele não está preso a nenhuma regra do passado, justamente porque o objetivo dele é criar um começo totalmente novo. Mas olha só, dizer que ele é ilimitado juridicamente não significa que ele nasce no vácuo. Este mapa mental mostra isso muito bem. O poder originário é totalmente influenciado pelas ideias da sua época, pelos valores da sociedade e até por normas internacionais. Ou seja, ele é um poder, de fato, moldado pelo mundo real e não só uma teoria. Ok, o livro de regras foi escrito, e agora? A sociedade não para de mudar, né? Então, vamos ver como essas regras podem ser atualizadas. É aqui que entra o tal do poder derivado. E esse poder de atualização se manifesta de três formas principais. Tem o poder de reformar as regras federais, o poder que os estados têm de criar suas próprias regras e também um poder de revisão, que é bem mais raro. Bom, o poder reformador é o que a gente mais vê por aí. É a capacidade que o Congresso tem de aprovar emendas à Constituição. Mas não é um cheque em branco, não. A própria Constituição cria barreiras para se proteger. Além de um processo de votação super rigoroso, existem as famosas cláusulas pétreas. Pensa nelas como o núcleo duro da Constituição, aquilo que não pode ser abolido de jeito nenhum, como os direitos fundamentais. Elas são a garantia de que a essência do país não vai ser desfigurada. Além do nível federal, os estados e o Distrito Federal também têm o seu próprio poder constituinte, que a gente chama de poder decorrente. Eles podem criar suas constituições estaduais, mas, claro, sempre respeitando os princípios da Constituição Federal. Já os municípios não têm esse poder, eles se organizam por leis orgânicas, que é um pouco diferente. E se eu dissesse que uma Constituição pode mudar, e mudar muito, sem que uma única vírgula do texto seja alterada? Parece estranho, mas acontece. Vamos ver como. O nome disso é mutação constitucional. É uma expressão do que alguns chamam de poder difuso. É um processo mais informal, que acontece quando a interpretação da lei muda para se adaptar aos novos tempos. Muitas vezes, quem lidera isso é o Poder Judiciário. Vamos pegar um exemplo bem concreto para ficar mais fácil. O texto original do artigo 226 da nossa Constituição diz claramente que a união estável é reconhecida entre o homem e a mulher. A letra da lei é essa aí. Acontece que, numa decisão que fez história, o Supremo Tribunal Federal interpretou esse mesmo artigo e entendeu que ele também deveria valer para as uniões entre pessoas do mesmo sexo. O texto escrito na Constituição não mudou,
mas o seu significado, o seu alcance foi totalmente expandido para acompanhar a evolução da sociedade. Isso é a tal da mutação constitucional em ação. Para a gente fechar, vamos olhar um pouco para o futuro e também para fora do nosso país. Será que o poder constituinte pode existir numa escala global? E a resposta é sim. O chamado poder constituinte supranacional aparece quando um grupo de países resolve criar uma nova ordem de leis que está acima deles, transferindo uma parte da sua soberania para uma instituição em comum. O exemplo mais claro que a gente tem disso hoje é a União Europeia. Ela funciona quase como uma constituição para os países membros, criando leis e instituições que, em muitas áreas, estão acima das leis nacionais de cada um. Então, para a gente resumir a nossa jornada, vimos o poder originário, que é quem dá o pontapé inicial e cria o livro de regras, o poder derivado, que faz as atualizações, o poder difuso, que acha novos significados nas mesmas palavras, e, por fim, o poder supranacional, que constrói as regras entre as nações. E tudo isso, no fim das contas, nos leva de volta à ideia principal. Não importa se é para criar, reformar ou reinterpretar. A legitimidade por trás de todo esse livro de regras vem sempre da mesma fonte, a de que o poder, na sua essência, pertence ao povo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No mundo com desafios gigantescos e globais, como pandemias ou mudanças climáticas que não respeitam fronteira nenhuma, será que a ideia de um livro de regras que vale só para um país ainda é suficiente? Fica aí a reflexão.